Boa tarde a todos. Bom, já foi apresentado. Vou falar um pouco para vocês aqui sobre o sistema de injeção com atuadores servomotores. FlexFlow Family, né? Vou falar um pouco por que Family, né? Na verdade, apesar da ideia de ser uma inovação, na verdade já é uma evolução, porque essa tecnologia já existe na Europa desde 2013. Foi quando a gente lançou o nosso primeiro produto, que é o FlexFlow. O que ele é o FlexFlow? O FlexFlow ele é um sistema de câmara quente. Em vez de ele estar equipado com sistemas convencionais de acionamento, que hoje a gente conta no mercado, que são os sistemas pneumáticos e hidráulicos, a gente tem um servomotor que faz o controle da atuação dos bicos. Por que isso? Qual que é o objetivo da gente colocar um servomotor para poder fazer o controle do bico valvulado do sistema da câmara quente? O principal objetivo é a gente ter um ganho na qualidade, na parte visual e estética do produto. Fazendo esse controle através de servomotores, a gente consegue ter um controle das pressões, das vazões e abre a janela de processo da injeção. Por que isso? Porque, diferente dos sistemas convencionais, que a gente tem a abertura e fechamento dos bicos, que acontecem ou é 0 ou é 100%, eu consigo fazer com que a agulha tenha um controle do curso, da velocidade, inclusive da pressão de fechamento nela. Como que isso funciona? Ele funciona exatamente como eu acabei de comentar com vocês. Ele vai fazer com que o bico, eu tenha uma série de rampas de processo de abertura e fechamento do bico. Então, em vez de eu abrir ele 0 ou 100%, num tempo de menos de 1 segundo, eu consigo fazer com que essa abertura tenha um controle melhor e controlar a vazão de cada bico que eu tenho no sistema de câmara quente. Resultado, o que a gente ganha isso? A gente elimina qualquer risco de linhas de pressões que a gente comumente tem nos processos de injeção sequencial, peças com grandes aparências estéticas, para-choque, painel de instrumento, painéis de porta, acabamento interno. Também eu consigo fazer, tendo um controle dos bicos, eu consigo gerenciar moldes famílias. O que são moldes famílias? Eu posso injetar um para-choque simultâneo com a grade. Então eu consigo, tendo o controle de cada bico, exato de pressão, velocidade, abertura, eu consigo fazer com que a injeção com moldes com peças famílias, que atualmente hoje é um grande desafio da indústria, eu consigo fazer de uma forma muito mais simples, dinâmica e com todos os recursos para poder gerenciar isso aí. Além de você tem uma série de outros ganhos, que é controle do empenamento da peça, você pode obter redução da força de fechamento da injetora, então você consegue ter um ganho, eventualmente reduzindo uma injetora que você não tem uma capacidade de injetora maior, porque já está com o seu nível de utilização muito alto. Você pode eventualmente abaixar o custo do seu produto, trazendo para uma injetora inferior. Entre outras coisas que a gente vai verificar aqui um pouco mais para frente. Esse aqui é alguns números que a gente traz do mercado automotivo, né? Como eu falei, o produto ele existe desde 2013. Então, essa é uma porcentagem do que a gente já aplicou, que já tem hoje no mercado, né? As grandes aplicações. Então, a parte de peças com grande área visual classe A, que são os para-choques, toda a parte da linha de iluminação também a gente consegue atender. Na parte de injeção de policarbonato de lente, qual que é a vantagem que traz? Você consegue, homogeneizando a pressão dentro da cavidade pelo controle dos bicos, você consegue ter uma refração melhor da luz dentro da lente. Por quê? Porque você elimina uma série de pontos de estresse que você teria com uma injeção com um sistema convencional. E entre outras várias aplicações. Então, hoje a gente já tem mais de 80 tipos de aplicações diferentes. Além disso, também ela não se aplica só no mercado automotivo, ela também se aplica em vários outros mercados, como a gente pode observar. A gente tem vários estudos de casos de caixas colapsadas, que são moldes famílias, que a gente consegue, inclusive, ter o controle absoluto sobre a injeção de cada bico
podendo atuar aí com molde família. Aqui, só para vocês entenderem onde que é o funcionamento, né? O primeiro gráfico aqui, a gente tem a abertura e fechamento de um bico standard. Então, pneumático ou hidráulico, ele abre, você injeta, ele fecha. Temos também uma tecnologia que é FlexSpeed, na verdade, ela é uma válvula retentora de óleo que ela vai controlar somente na abertura. Então, você tem algum ganho aqui na abertura, mas você não tem todo o controle absoluto. E aqui eu tenho a família FlexFlow, que é o FlexFlow e o FlexFlow One. Então, eu posso fazer vários desenhos de abertura e fechamento com diferentes cursos e tempos. Então, dessa forma, eu consigo controlar a vazão de cada bico. Como falei, uma das principais vantagens é o aspecto visual do seu produto final. Então, peças com superfícies classe A, você vai ter moldes famílias. Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma injeção convencional. O que é essa linha? É uma linha de emenda, Guilherme? Não, não é uma linha de emenda. Isso aqui é uma linha de pressão que ocorre geralmente nos processos de injeção sequencial. O que ocorreu aqui? Aqui você tem a abertura sequencial dos bicos, vamos supor, está injetando primeiro para esse bico. Quando eu faço a abertura sequencial, o que acontece dentro do sistema de câmara quente? O material está pressurizado e a tendência do plástico é percorrer o caminho mais fácil. Então, qual que é o caminho mais fácil? Do bico subsequente. Então, o que a gente tem no momento da abertura do bico sequencial? Eu tenho uma hesitação da frente de fluxo do bico que estava injetando e eu tenho uma aceleração do segundo bico. Isso causa uma diferença de brilho. Então, a peça, geralmente o pessoal fala, não, mas coloca uma textura ali que a gente... vamos tentar esconder ali essa linha de pressão, né? Então, não são todos os materiais plásticos que conseguem ser... você consegue ter esse resultado suprimindo ele com uma textura. Eventualmente, no acabamento de pintura, também você acaba revelando essas linhas de pressões. Então, um dos grandes benefícios é exatamente esse. Você elimina a linha de pressão. Você, com esse sistema, você não tem a abertura abrupta do bico e você consegue fazer com que o fluxo seja constante e homogêneo para todos os bicos. Alguns benefícios de operação e manuseio, né? Então, ele é um processo de grande repetibilidade. Você tem uma redução do scrap, por quê? Porque, por ele ser servomotorizado, ele tem uma repetibilidade do processo dele, diferente dos que a gente pode encontrar em pneumáticos e hidráulicos, né? A operação é limpa. Por que limpa? Porque não tem conexão hidráulica, não tem conexão de água. Tem um controle absoluto sobre o fechamento do bico. Por quê? Porque, por ser um servomotor, eu sei exatamente qual é a posição da agulha. Então, eventualmente, se o bico não fechou ou não abriu, eu tenho esse monitoramento. E ela também é um sistema seguro. Por que seguro? Porque quando você tem um sistema de câmara quente, aquecimento, ou eventualmente aquecimento no molde, misturado com óleo e vazamento, você tem possivelmente um risco aí de queima em moldes, a coisa que ocorre muito normal. É de fácil manutenção, ele rápido também de manusear. Então, ele já existe desde 2013. Todo o produto foi pensado para você ter uma condição ideal de manuseio, de operação. Ele também é mais barato em termos de custo de manutenção do que um cilindro convencional hidráulico pneumático. Por quê? Porque eu não tenho que fazer manutenção preventiva com troca de anéis de vedação. Além do que o tempo de vida útil do cilindro é muito maior do que um do cilindro convencional. Então, aí, só para resumir um pouco o que a gente falou até agora, então a gente tem alto grau de qualidade estética dos produtos, a gente abre a nossa janela de processo, de parâmetros, porque é como se você tivesse, em cada bico do seu sistema de câmara quente, uma injetora para controlar a vazão, velocidade do material. Redução de força de fechamento, menos manutenção de spare parts, a gente tem uma operação limpa, sem óleo, sem água, tem também um controle absoluto sobre o empenamento do produto e tem uma condição segura ali de processo.
Aqui é só para vocês terem uma ideia de como é o sistema, né? Ele está aqui equipado com os motores, né? Então, esse praticamente, daqui para cá, é um sistema convencional. E aqui eu tenho o servomotor e um redutor para transferir o movimento para a agulha do bico. FlexFlow, a família do FlexFlow. O FlexFlow, o que ele depende, Guilherme? O que ele precisa para poder ter o controle desses bicos? Como é que funciona? Eu posso utilizar o meu controlador sequencial que eu tenho lá na minha fábrica? Não. Ele tem que ter um controlador dedicado para você poder fazer o uso do sistema FlexFlow. Esse é mais ou menos o layout que você vai ter na sua injetora. Então, na verdade, a unidade de controle pega só o sinal de injeção e o sinal de segurança da sua máquina, e você já tem interface direto com o sistema. É como se você conectasse um cabo para resistência termopar. Tá, isso aqui é só mais um desenho aqui para ilustrar para vocês como que é esse cilindro aí. E em 2016 veio a segunda versão, que é a inovação. Por que acontece? No FlexFlow, você tem todos os recursos disponíveis, você tem uma central que faz o controle remoto. Nessa central, eu posso ter acesso remoto com o meu técnico lá da Itália. Ele pode acessar sua central, te dar um suporte no seu processo de injeção, ou, eventualmente, você está com algum tipo de falha ou problema no seu sistema, ele vai conseguir te dar um acesso remoto. Só que isso tem um custo de CAPEX, que é a central de controle. Então, baseado em algumas demandas de alguns clientes, a gente fez essa inovação, que é o FlexFlow One. O que é o FlexFlow One? O FlexFlow One, eu peguei uma parte do meu controlador, que era o meu investimento, meu CAPEX, e coloquei essa parte do controlador direto no sistema de injeção. Então, basicamente, é como eu tivesse um sistema convencional com eletroválvulas, eu tiro a eletroválvula e eu coloco o que a gente chama de driver. Esse driver ele vai ser responsável para fazer a movimentação e o monitoramento dos motores, que, por sua parte, controlam os bicos. Qual que é a vantagem? A vantagem é o investimento inferior de CAPEX e que você consegue ter vários sistemas autônomos funcionando sem a necessidade de ter o controlador. O desenho dele é praticamente o mesmo, só que, em vez do sistema convencional com eletroválvula, eu tenho aqui o que a gente chama de driver. Então, o desenho do sistema ele é o mesmo. Como é que eu faço o controle dele, Guilherme? Como é que eu acesso o driver? Para acessar o driver, a gente tem um tablet que a gente chama de ESI, External Smart Interface. Tá? E para que eu tenha uma parte do controlador, porque aqui eu não tenho a potência necessária para mim poder fazer com que os motores funcionem. Então, uma parte do controlador veio para o que a gente chama do SIB, Safe Interface Box. Então, cada injetora precisa estar equipada com um SIB, desculpa. E isso aqui vai ser responsável por mandar a potência para o driver, mandar os sinais para o driver para poder ter o funcionamento. E os drivers, por sua vez, eles estão inseridos no investimento do sistema de câmara quente. Então, se você adquire um sistema FlexFlow One, você já adquire parte do drive, tem um custo um pouco maior do que o sistema FlexFlow, mas você não tem um investimento do CAPEX do controlador. Então, como ficaria o seu layout da sua injetora? Você tem que ter o SIB, que vai pegar a potência e vai pegar os sinais de injeção e vai alimentar o Drive FlexFlow One. Para poder fazer o sequenciamento, você precisa de um sequenciador convencional que você tem, seja ele já o que tem presente na sua injetora, ou seja um controlador sequencial externo que você possui. Aqui é uma tabela só para a gente resumir quais são as diferenças entre um sistema convencional, que é o hidráulico pneumático, o FlexFlow e o FlexFlow One. Então, sistemas convencionais, a gente tem uma abertura e um fechamento único, você não consegue regular. O sistema FlexFlow One, ele tem até 4 rampas. Por que 4 rampas? Porque é uma limitação, eu trouxe uma parte do controlador. Eu não consigo colocar todo o controlador, não tem todos os recursos do controlador, eu não consigo trazer para o driver. Então, ele consigo 4 rampas aí de fechamento e abertura. O FlexFlow,
até 8 rampas. E algumas outras séries de vantagens. O FlexFlow, por ter o controlador, você consegue salvar, já tem o controle, o acesso remoto que eu comentei com vocês. O FlexFlow One, por sua vez, você não consegue, é só um tablet mesmo. A vantagem do FlexFlow One, se você tem um pátio de 5 máquinas editoras, todas equipadas com SIB, você pode ter apenas um ESI para poder controlar todos os sistemas. Parte de interface, praticamente, eu não tenho comunicação num sistema convencional com o sistema de injeção, porque não tem reciprocidade de dados, não faço a leitura de um nem de outro. Agora, com o FlexFlow, você consegue ter remotamente uma integração entre a injetora e o sistema de câmera quente. A parte de hardware que eu comentei, basicamente no FlexFlow você precisa ter a unidade de controle, e no FlexFlow One você precisa do ESI e do SIB ali para poder fazer a parte elétrica e ter um controlador sequencial. Algumas informações adicionais, porque você pode estar se perguntando, puxa, Guilherme, tudo muito bonito, né? Como é que funciona isso? Já testou? Parece que realmente é um negócio, tudo que você está falando é inovador, né? Mas como é que a gente fez, como é que a gente faz para demonstrar que isso funciona? Como é que a gente pode simular isso, né? Então, a gente desenvolveu, junto com a... Alô? Alô? A gente desenvolveu, junto com a Autodesk Moldflow, um módulo para análise Moldflow que consegue simular a abertura dos bicos conforme o sistema FlexFlow. Então, na simulação de injeção, eu consigo determinar qual que vai ser a abertura, qual que vai ser o tempo, qual que vai ser minha rampa, para poder simular uma vazão diferente de cada bico. Então, isso aqui é um estudo que a gente fez prático, é um molde que nós desenvolvemos. Aqui é a simulação dele, a simulação aqui com esses bicos aqui, abrindo 12 milímetros, os centrais abrindo 18 milímetros e esse aqui abrindo 8 milímetros. Então, a gente pode observar que o resultado teórico e o prático, eles estão alinhados. Então, hoje eu tenho condição de determinar, se você tiver algum tipo de requisição, poxa, eu tenho um target aqui de reduzir uma força de fechamento, será que esse investimento vai compensar? Ótimo, você não precisa arriscar, a gente consegue simular se você vai conseguir ter um investimento, se o seu investimento vai ser viável ou não. Então, esse é vamos dizer, o objetivo da HRS, é fornecer para os nossos clientes, para o mercado, uma solução que a gente chama de 360 graus. Desde a parte de simulação, desenvolvimento, a HRS faz parte do grupo Inglass, que tem 30 anos. A Inglass nasceu fazendo moldes de lanterna, da parte de iluminação. Então, nós temos know-how de molde, temos know-how de processo de injeção e das aplicações. E com essa tecnologia, está muito voltada para a indústria 4.0, a gente, remotamente, a gente consegue ter esse feedback mais rápido. Eu vou mostrar um pouco mais para frente para vocês o que vai vir de inovador aí também. Só para ilustrar um pouco o que a HRS investe. Então, hoje, a gente já tem mais de 50 patentes de tecnologia, entendeu? Desde a parte de molde, do sistema FlexFlow, de unidade de controle. A gente também desenvolveu uma tecnologia chamada Glazing. Então, é uma empresa que investe muito e sabe do que está fazendo. Tem esse know-how de testar as coisas antes de colocar no mercado. Como eu comentei, não é uma inovação, já está desde 2013, a gente tem o FlexFlow, e desde 2016 o FlexFlow One. No Brasil, já temos mais de 30 sistemas hoje, a maior parte deles aplicada para peças externas e da linha de caminhões. Então, os próximos desenvolvimentos, o que são a demanda do mercado, o que os nossos clientes têm pedido. Ele falou, puxa, Guilherme, o controlador não tem, é um negócio, um trambolho que fica aqui
na minha máquina, não consigo ter. Então, a gente tem desenvolvido já com grandes parceiras de máquinas injetoras que já vendem as injetoras com a interface do sistema FlexFlow na injetora. Parte de desenvolvimento, que eu comentei com vocês. Como é que a gente valida que o nosso produto realmente vai atender os nossos clientes, vai atender o mercado? Esses são 3 moldes que nós fizemos, 3 moldes que nós testamos, e a gente, inclusive, já fez alguns workshops aqui no Brasil de demonstração ao vivo do funcionamento desses moldes. Tem um molde de spoiler com 5 bicos. Ganhos que a gente teve aqui: redução de força de fechamento, espessura homogênea do produto, redução do peso do produto, porque uma vez que você tem o controle absoluto, você consegue ter uma distribuição maior da pressão no molde, então você consegue fazer com que você não precise recalcar tanto a peça, para você poder ter uma qualidade de empenamento dentro das especificações aceitáveis do produto. Então, você também tem um ganho no peso do produto. Esse aqui é um molde para a gente ilustrar o ganho que a gente tem em molde família. A gente chama de grade, mas se você reparar aqui, ó, ele tem um produto, 2, 3, 4, são mais de 5 produtos dentro do mesmo, com 10 bicos de injeção, completamente balanceados. Como que eu consigo isso? Porque muita gente tem a ideia de que o sistema é valvulado, então o sistema valvulado convencional vai resolver todos os meus problemas de injeção. E a gente sabe que na prática isso não ocorre, porque tem o fenômeno do pico de pressão que eu já expliquei para vocês. E eles, por si só, não conseguem fazer com que eu tenha um balanceamento, tenha uma pressão bem distribuída. Então, com o sistema FlexFlow, a gente consegue esse objetivo. E um molde de lente de farol. Também de policarbonato a gente conseguiu fazer. Qual que é o grande problema de tentar injetar sequencial policarbonato cristal? É fazer com que você elimine as linhas de pressões que vão criar imperfeições na sua lente. Então, o que é o FlexFlow? É uma evolução da tecnologia, ele é uma revolução no processo de injeção, porque ele ele abre o leque de possibilidades e é o que está guiando o futuro do processo de injeção em termos de novas tecnologias. Vou mostrar para vocês só um estudo de caso, que a gente não tem muito tempo, mas só para vocês terem ideia do potencial desse sistema, né? Esse aqui, a gente fez parceria com a Engel, depois tem mais alguns parceiros que a gente vai mostrar para você. É uma tecnologia chamada Decojet, que a Engel solicitou nossa ajuda ali para poder desenvolver. Então, basicamente, o que é esse Decojet? Ele é um filme, uma película de filme, sobreinjetada. Vou mostrar aqui para vocês. Então, praticamente, é um produto com... Vocês verem aqui, ó, no mesmo produto você tem 3 tipos de acabamento. Isso só é possível por causa da tecnologia deles, dessa folha. Mas como é que você faz para que essa folha, que ela é de TPO, como é que você faz para que ela, durante a injeção do meu produto, com a pressão da injeção do material entrando dentro da cavidade, não deforme? Com o FlexFlow, a gente consegue ter o controle da abertura dos bicos, consegue ter o controle da vazão. Colocando sensores no molde, nossa unidade de controle consegue fazer a leitura da pressão dentro do molde e consegue estabelecer um processo com uma pressão homogênea dentro da cavidade, evitando que ocorra o deslocamento dessa folha, dessa película. Então, basicamente, entra-se a película, ela é puxada por um vácuo, depois a gente sobreinjeta direto sobre o produto, não é nem sobre canal. Deixa eu ilustrar, tem um vídeo aqui que vocês vão poder ver como que funciona aqui. Então, praticamente, ele está aquecendo a película, né? Ela tem de 0,2 a 0,5 milímetros, então ela é bem fina. Depois, no molde, você tem o vácuo para aderir à cavidade. Então, ela é uma injeção reversa, tá? O lado da cavidade está no lado móvel da injetora. Tá vendo? Então, ele adere bem à cavidade.
e você tem a injeção do PP sobre a folha do laminado. Então, esse é o tipo de acabamento que você consegue ter no seu produto. Só para vocês entenderem aqui, a simulação balanceada com o FlexFlow, tá vendo? A gente consegue ter o controle absoluto. Tudo isso foi testado antes, tudo isso foi feito uma simulação. E aqui uma simulação como seria o mesmo sistema, tá vendo? Só que com a abertura convencional dos bicos. Então você teria um desbalanceamento aqui de injeção. E aqui você consegue ver qual que é a aceleração da sua frente de fluxo. O quão homogênea ela está nesse resultado com o sistema FlexFlow e o quanto ela tem alguns picos de aceleração com o sistema convencional. Se a gente tentasse injetar com o sistema convencional, a gente teria o deslocamento aqui da película nessas regiões, deformando o produto. Basicamente é o mesmo tempo, só também ilustrando aqui o sistema FlexFlow convencional. Então, aqui, quais são as vantagens do produto, né? Então, você tem uma superfície com acabamento de grande grau de qualidade estética. Você também tem um ganho, você não vai ter muito scrap na sua produção, porque você consegue, tendo esse controle absoluto, você pode ter a certeza de que não vai ter as falhas de injeção. Adaptação fácil. Aqui para os Tier 1s, tem a vantagem também de troca rápida de cor, de processo. Tem todas aquelas alternativas que eu já comentei com vocês. E aqui são todos os parceiros que participaram nesse desenvolvimento. Tá? Esse é só um exemplo do estudo de caso, né? Aqui mesmo no Brasil a gente tem mais alguns que a gente poderia mostrar, mas a gente conseguiu nacionalizar uma peça de uma montadora de caminhões que lá fora ela era injetada com uma tecnologia de injeção por compressão. Então, ela injeta com molde aberto e depois ela fecha para poder compensar a peça. Esse tipo de tecnologia de injetora não temos no Brasil ainda, o investimento é muito caro. Então, para a gente conseguir nacionalizar essa peça e ajudar a montadora e o sistemista também, a gente conseguiu simular, utilizando o sistema de FlexFlow, injetando fora do produto, e ter uma redução de mais de 25% na força de fechamento e poder nacionalizar a injeção desse produto aqui no Brasil. Então, basicamente é isso.